Gênesis, capítulo 24, dos versículos 10 a 27. Diz assim a palavra de Deus: O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava, em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Oremos. Senhor Deus, nos guie pelas Escrituras para que a gente chegue a um bom lugar, ao lugar de delícias, ao lugar de alimento. Alimenta a nossa alma nesta manhã, supre a nossa alma sedenta e faminta de Ti, das Tuas promessas. Fale conosco hoje, Senhor, para que a gente não saia daqui vazio, mas que a gente saia daqui cheio, como alguém que tem não mais um vazio no peito, mas uma fonte que jorra sem parar. E que essa fonte não seja outra coisa senão a sua presença em nós. Assim oramos, rogando por ela, em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. O caso de Abraão é diferente do caso do Igor e do Arthur. Igor tem um belo de um caminho na frente com o Arthur.
ainda vai guiar ele, vai poder ensinar. Para o certo, Deus não vai pedir para que você sacrifique o Arthur, certo? Porque Jesus já fez isso, por ele, por você, por todos nós. Mas o caminho de Abraão é diferente. Não é o caminho de quem está começando, não é o caminho de quem está iniciando, é o caminho de quem está repousando, é o caminho daquele que está chegando ao fim. Então Abraão, nesse desfecho do caminho, ele está velho, acabou de enterrar sua mulher, ele não vai poder continuar a peregrinação, a jornada ele já sabe, não depende dele, mas o que está diante dele como missão é garantir que a sua geração possa continuar seguindo a Deus, em temor a Deus, em temor à promessa de Deus. E isso ele faz confiando não em si mesmo, mas em Deus. É sobre isso que o nosso sermão de hoje vai tratar, sobre os caminhos do Senhor e os nossos caminhos. Aqueles caminhos que repousam sobre a nossa confiança em nós mesmos, e aqueles que repousam na confiança da bondade e da misericórdia do Senhor. Me dirijo a você que em sua peregrinação, ora se vê tentado a seguir seu próprio caminho, ora se vê encorajado a seguir os caminhos do Senhor. O problema é que os teus caminhos são aos teus olhos gloriosos, nos teus caminhos não há humilhação, nos teus caminhos não há dependência, nos teus caminhos você não precisa clamar pela misericórdia, você não está em desespero, porque os seus caminhos são imaginados de uma maneira perfeita, em que você não precisa de absolutamente nenhuma ajuda, você não precisa e não pode contar com a bênção e a bondade divina. Mas aqueles que escolhem o caminho de Deus vão escolher o caminho da humilhação, vão escolher o caminho da dependência, vão escolher o caminho do desespero, mas do desespero que acompanha a bondade e a misericórdia de Deus. Vamos falar hoje sobre o Hesed, a misericórdia, a bondade de Deus. Aliás, a misericórdia e a bondade é uma coisa muito curiosa quando se trata de Deus e quando se trata justamente da teologia bíblica, da teologia das Escrituras. Toda a relação pactual, toda a aliança de Deus com o seu povo é uma aliança cravada sobre o fundamento da misericórdia, da bondade e da graça divina. Todos os três termos são termos que aparecem no Antigo Testamento, na maioria das vezes para traduzir essa palavrinha Hesed, que é a palavrinha bondade, misericórdia, graça. E o que ela significa? Ela significa que é sempre uma bondade, uma misericórdia, uma graça que alguém que está num estado superior exerce sobre outro que está num estado inferior e de necessidade, porque alguém pode estar no estado inferior, mas não está necessitado, não está desesperado, não está angustiado. Não, a bondade de Deus não é para quem é inferior, a bondade de Deus é para quem é inferior e desesperado. Por isso a palavra de hoje não é para aqueles que são inferiores, porque todos os homens são, toda a criação está debaixo do senhorio de Cristo. A palavra de hoje é para os desesperados, necessitados e que são tentados a fugir do caminho do Senhor e não tomar o horizonte do guia do Senhor para assumir-se como o próprio guia de seu caminho, de sua própria vida. Abraão não aprendeu isso no início do caminho. Abraão aprendeu isso depois de uma longa jornada com Deus. Ninguém aprende a seguir o caminho do Senhor da noite para o dia. Aprender a andar com Deus é algo que exige humilhação, meus irmãos. É algo que exige de nós profunda dependência de Deus, confiança em Deus, de que Ele que sustenta todo o universo, sustentará a sua vida, que é como uma poeira diante de todo o universo. O texto que nós lemos e acabamos de ler é um texto que trata exatamente disso, de um Abraão que aprendeu a confiar em Deus. E é por isso que ele sai de cena.
Você não vai ver mais Abraão em Gênesis. Abraão já fez a última coisa que tinha que fazer. O sermão da semana passada foi um sermão de despedida. Nos despedimos de Abraão. Ele não fala mais em Gênesis. Agora a gente só sabe dele pelo narrador. A gente só sabe o que acontece com ele pelo narrador. O narrador simplesmente vai dizer o fim de Abraão. Mas os atos de Abraão, o mais importante deles já foi feito. Foi o de confiar que Deus está certo em guiar do jeito que está guiando ele e sua família. Que não é do jeito que ele quer, da forma que ele quer, mas do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer. E esse é o último ato de Abraão, ensinar a sua família, ensinar aos seus descendentes, que você pode, em vários momentos da sua vida, colocar em xeque a sua confiança em Deus, mas para ir até o fim, você vai precisar vencer a sua incredulidade. Você não vai chegar lá se você for vencido pela dúvida. A dúvida vai te acompanhar, ela será sua companheira ao longo de toda a sua jornada com Deus. Mas se você for vencido por ela, você não atravessará o rio. E a gente aprende a atravessar o rio com o tempo. Não se aprende a atravessar a jornada da vida da noite para o dia. Nosso andar com Deus é um andar que vem acompanhado de aprendizagem o tempo todo. E essa última lição que Abraão dá aos seus descendentes, nesse texto que nós acabamos de ler, é regada de oração. Talvez a primeira ocorrência de alguém no Antigo Testamento fazendo uma oração específica a Deus, orientada para um caso específico. Por isso a gente pode dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, do versículo 10 ao versículo 14, dedicada à oração do servo de Abraão. A segunda parte, que vai do versículo 15 ao versículo 21, é a resposta desta oração do servo de Abraão. E os versículos 22 a 27 é a adoração do servo de Abraão, que não é outra coisa senão uma oração de gratidão pela bondade e misericórdia do Senhor manifesta diante de algo que ele não tinha a menor certeza, que ele não tinha a menor capacidade e possibilidade de compreender, de entender. Em outras palavras, o sermão de hoje é um sermão que nos ensina a andar com Deus, sabendo que para andar com Deus e confiar nele, o centro todo dessa caminhada é um centro de convocação a orar, 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 orar e orar. A oração é o único sinal de humilhação do povo de Deus. Só ora quem é desesperado pela liderança divina, pela direção divina. Só ora quem depende de Deus, quem depende da orientação divina, quem depende do jeito de Deus, da forma de Deus e que quer corresponder ao jeito e à forma de Deus. Oração é coisa de crente. Mas não é de um crente que não luta. Não é de um crente que não passa por dúvidas. De um crente que se sente frágil, cansado pelas lutas da vida e que às vezes não sente mais nem força para orar. Oração é coisa de crente que peregrina, lutando para fazer o que Deus quer. Nossa luta é essa. Queremos peregrinar fazendo nossa vontade, do nosso jeito, da nossa maneira. E a única forma de quebrarmos o ciclo, de fazer da oração um meio para colocar no centro nossos próprios interesses, é descobrir que a oração nos humilha porque nos coloca no estado inferior diante de um ser superior que é Deus. Só ora quem está diante de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Só ora quem está diante de um ser superior, clamando por sua bondade e por sua misericórdia.
Vamos ver isso no texto? Comecemos com os primeiros versículos, 10 a 14. O versículo 10 começa dizendo que o servo pegou 10 camelos do seu senhor. Sabe o que isso significa? Significa que Abraão era muito rico. Ter 10 camelos não é coisa para qualquer um. Ter camelo naquela época é ter exatamente tudo aquilo que você precisa para suprir as suas necessidades, não só básicas, mas poder suprir justamente aquelas famílias que são nômades, aquelas famílias que não têm terra, aquelas famílias que não têm um lugar para ficar. Então os camelos são extremamente importantes, mas são caros. Mas nessa etapa da vida, estamos diante de um Abraão, como nós vimos na semana passada, rico, cheio das bênçãos de Deus, próspero. E o seu servo não pega todos os camelos de Abraão. Dos camelos de Abraão, ele pega 10 camelos. E leva consigo, inclusive, uma parte dos bens dele. Já sabemos que este servo de Abraão é o servo da mais alta confiança. Ele administra os bens de Abraão, ele administra os negócios de Abraão. Ele pegou tudo o que precisava, se muniu de tudo o que precisava para aquela missão, se muniu dos 10 camelos, se muniu dos bens e vai partir para uma viagem de 21 dias, que equivale a 3 semanas. Sabe o que isso significa? Significa muita coisa. Um camelo consegue beber de 95 a 100 litros de água, o que garante justamente que ele não precise beber água durante 3 semanas. Ele precisa exatamente desse padrão dentro da sua corcova para poder chegar até o lugar. São 21 dias sem ter que parar para beber água, ou seja, não precisa fazer pit stop, não precisa fazer nada. O camelo vai aguentar chegar as 3 semanas, os 21 dias ali, sem nenhum problema. Vai chegar lá. Mas depois dos 21 dias, não há camelo que aguente a jornada sem antes beber água. E o que é curioso nessa história? Como todo e qualquer lugar, antes de entrar na cidade, você tem um lugar, que inclusive é o que acontece hoje em dia. Qualquer um que for viajar, pega o carro, vai cruzar, vai lá para Caldas Novas de carro daqui, você vai ter, quando chegar lá perto, você vai ver vários postos, que você vai poder parar, comer. Você tem postos, os viajantes sempre vão encontrar, antes de chegar no lugar mesmo, aqueles pontos que preparam a gente para chegar mesmo na cidade, dar tudo certo, tudo confortável. Então imagine que ele fez exatamente uma parada num lugar estratégico. Esse lugar estratégico tem 2 funções. A primeira função é alimentar os animais, dar água para os animais, descansar da viagem. Mas ele parou num lugar muito importante. Ele parou no lugar justamente onde as moças da redondeza, onde as mulheres costumeiramente vão tirar água, levar a água para casa. Então ele foi para um lugar dizendo o seguinte: eu não posso perder tempo. Por que eu vou começar o meu trabalho amanhã se eu já posso começar agora? Eu já vou chegar lá no posto, chegando lá no posto já vou ficar vigiando e ver se aparece, não é, a prometida de Isaac. Eu quero que você saiba que você sabe tudo o que está acontecendo e o servo não. Você sabe tudo o que está acontecendo no texto. E a primeira coisa importante que você vai descobrir agora no texto é de que ele, ao chegar diante daquele lugar, ele observa, sabe que as mulheres aparecem por ali e que é o momento delas aparecerem, só que antes de ele escolher, antes de ele abordar uma mulher, antes de ele procurar saber informações de uma mulher, antes de ele querer saber, olha, deixa eu puxar a capivara dessa mulher aqui para saber se ela serve para ser a esposa do filho do meu senhor. Não tem nada disso. O que ele faz em primeiro lugar? Orar. Mas Deus já não tinha dado as orientações? Abraão já não tinha dito o que ele precisava fazer? Tinha, ele sabia o que ele precisava fazer, mas a oração é uma reeducação do nosso coração.
A educação da oração, ela não faz, ela talvez, às vezes a gente espera que ela mude uma situação, mas ela está mudando, é o nosso coração, está fazendo a gente se colocar no nosso lugar, tornando nossos olhos mais sensíveis para o que Deus está mostrando, tornando a nossa vida mais sensível para o mundo à nossa volta. A oração, portanto, é um trabalho de Deus em nós, vai trabalhando em nosso coração, nos humilhando e nos tornando mais sensíveis para o que Deus está fazendo, para que a gente observe os sinais e siga o caminho do Senhor, aquele que Ele está orientando a gente a seguir. E aí nessa oração, que você pode acompanhar a partir do versículo 12, você vai ver, em primeiro lugar, este servo chamando Deus de Yahvé, que é o nome pactual de Deus. E essa oração deste servo, ela é acompanhada de uma estrutura. Se você prestou atenção na oração dele, a oração dele possui primeiramente uma invocação, na sequência um pedido e em terceiro lugar um oráculo. Vamos começar com a primeira parte da oração dele, que é a invocação. Ele começa invocando o nome do Senhor. E ele diz, ó Senhor, e define este ó Senhor como o Deus do meu senhor Abraão. Ou seja, você vai perceber ao longo da história do Gênesis que o povo de Deus vai começar a conhecer a Deus, não porque Deus apresenta o seu nome, mas pelas histórias de um povo que anda com Deus. É assim que o povo de Deus vai conhecendo a Deus na peregrinação, pelas histórias. Seu filho vai conhecer as histórias do seu Deus com as suas histórias com Ele. Sua filha vai saber das histórias do seu Deus com as suas histórias com seu Deus. Seu cônjuge vai saber do seu Deus com as suas histórias com seu Deus. A nossa história com Deus não revela só quem nós somos, mas revela o Deus com quem caminhamos, o Deus com quem andamos. O servo de Abraão está seguindo Abraão, mas está seguindo Abraão e ao Deus de Abraão pela história do Deus de Abraão com Abraão. Tanto é assim que a maneira como eles vão construindo a designação de Deus é maravilhosa. Primeiro começa o servo dizendo, é o Deus do meu senhor Abraão. Depois é Isaac dizendo, é o Deus do meu pai Abraão. Depois é o filho de Isaac dizendo, é o Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaac. Depois é Jacó dizendo, depois é o filho de Jacó dizendo, é o Deus do meu pai Abraão, Isaac e Jacó. Jacó já teve tanto filho que aí não dá para falar o nome de todos eles. Aí ficou assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que quando Moisés está ali no meio da sarça ardente, e ele diz, tira a sandália dos teus pés para que você se aproxime, se apresenta a ele dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus que atua na história e que é conhecido pelo seu caminhar com os homens. Como o teu Deus é conhecido por aqueles que andam com você. Como a tua história com Deus explica o teu Deus. Se as pessoas conhecerem a tua história, que Deus que elas vão conhecer? Elas vão conhecer o Deus que diz assim, olha, ou dá ou desce, é esse Deus que elas vão conhecer? O Deus que faz o que você está mandando em nome de Jesus, só porque você disse em nome de Jesus? Que tipo de Deus é o Deus que elas vão conhecer com as suas histórias com Deus? Qual é o Deus que as suas histórias com Ele revela? Aquele servo, pelas histórias do seu servo, do seu senhor Abraão, conhecia a história de um Deus bondoso, de um Deus que age com resed, um Deus misericordioso. E o que é um Deus bondoso? Um Deus bondoso é sempre um ser que está num estado inalcançável, que se dirige a pessoas que estão num estado infinitamente inferior ao dele. Um Deus que não precisaria ser bondoso com absolutamente nenhum dos seres criados.
Um Deus que não precisaria ser misericordioso, porque não depende de absolutamente nenhum dos seres criados para ser o que é. Um Deus que está livre de ter que abençoar e de derramar misericórdia sobre alguém. Um Deus que não é obrigado por nada, nem por um outro Deus, e nem por ninguém, nem por uma lei, a abençoar alguém que Ele não queira abençoar. Um Deus que se abençoa, é livre para abençoar aquele que Ele quer abençoar. E quando Ele abençoa, Ele não está sob condicionamentos, Ele não está sob uma arma apontada em sua cabeça dizendo: ou você abençoa ou eu mato você. Não, é um Deus supremo, soberano, todo-poderoso, que não precisa nos abençoar diante de um ser inferior, que precisa dele para existir. E que não só precisa dele para existir, está numa enrascada. Não consegue salvar-se a si mesmo. Não consegue se livrar das emboscadas que fez para si mesmo. Não consegue se livrar das suas autossabotagens. E que humildemente pode chegar diante dele e dizer: tu que podes todas as coisas, salva-me de mim mesmo. E que pode contar único e exclusivamente com a bondade deste Deus. E que contando com a bondade e com a misericórdia deste Deus, clama para que Ele, com a sua bondade e misericórdia, repouse sobre nós aquilo que tanto precisamos. E a pergunta é: o que precisamos? O servo de Abraão sabia que Abraão não estava lidando com um Deus que iria fazer tudo o que Ele quer, mas queria abençoar Abraão em tudo aquilo que Abraão fizesse o que ele quisesse. E Abraão sabia que todas as vezes que ele não queria fazer o que Deus queria que ele fizesse, ele era infeliz. E toda a história de Abraão era descobrir que o engano dele era achar que ele só seria feliz fazendo o que ele queria, que ele quisesse. A grande descoberta de Abraão e a grande descoberta daqueles que andam com Deus é de que a felicidade não está em fazer a nossa vontade, mas em fazer a vontade de Deus. E a nossa incredulidade, o nosso ceticismo, que nos impede de acreditar que há um gozo, um prazer celestial, incalculável, inimaginável, indizível, que pode provar todo aquele que faz a vontade de Deus. O servo de Abraão sabia que Abraão aprendeu isso, e sabia que Abraão estava contando com a bondade de Deus, não para que Deus fizesse o que Ele quer. E aqui está a chave de todo o texto. Abraão e o servo de Abraão não estão precisando da misericórdia de Deus para fazer o que eles querem. Para fazer o que eles querem, eles não precisam da bondade de Deus. É para fazer o que Deus quer que a gente precisa da sua bondade e misericórdia. Porque não queremos fazer a vontade de Deus. Não queremos realizar o que Ele quer. E é por isso que contamos com a sua bondade e misericórdia, porque é ela, e somente ela, que nos fará persistir no caminho que Ele nos colocou e está nos guiando até o fim. É sua bondade e a misericórdia do Senhor que vai fazer você manter-se firme no caminho do Senhor, sem virar nem para a direita, nem para a esquerda, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Somente a bondade e a graça de Deus, e não a sua vontade, pode fazer você realizar a vontade de Deus. Ele invoca, portanto, o Senhor Deus de Abraão e faz um pedido. Olha a petição: que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Que o Senhor seja misericordioso com meu senhor Abraão. E aí, na sequência, o versículo de número 13 em diante diz: eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. E aí vem o oráculo. O que é o oráculo? Se você estuda um pouquinho as Escrituras e vai lá para um tempo mais para frente, você vai ver que o sacerdote ele tinha Urim e o Tumim, que eram aquelas pecinhas que ele usava para saber
se algo era da vontade de Deus ou não, para confirmar a vontade de Deus, como um sinal da vontade de Deus. Antes do Tumim e do Turim, esses oráculos eram feitos dessa maneira, para que eles pudessem saber que aquilo que eles estavam fazendo correspondia com a vontade de Deus. Eles pediam algo que não era ordinário, algo que era extraordinário. O que é ordinário, o homem pode imitar. O que é ordinário, o homem pode fazer, porque é comum, a gente vê o tempo todo acontecer. É ordinário uma sarça ardente, né, em pleno deserto. Ninguém tem que se espantar porque uma sarça começou a pegar fogo no deserto. Aliás, Moisés seria um tonto se ele estivesse espantado com o fato de que a sarça estava ardendo. Ele não se espanta com a sarça ardendo, ele se espanta com o fato de que a sarça está ardendo e não é destruída. Isso é espantoso. Tinha tudo para ser destruída, mas ela está intacta, ela não foi destruída. Então as coisas extraordinárias é que elas confirmariam a vontade de Deus. Se ele propõe uma situação em que qualquer um pode improvisar, é uma coisa que é corriqueira, ele nunca vai saber se foi realmente Deus ou se foi aquilo que as pessoas normalmente fazem, ele simplesmente está viajando. Jonas, explica isso melhor. Observe o oráculo. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o seu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com meu senhor. Qual é o oráculo? O oráculo é que ele vai observar a moça, e aí quando a moça aparecer, ele vai pedir água para ela. Até aí, normal. Viajantes pedem águas para as mulheres quando estão ali, naquele exato lugar. Não há nada de extraordinário. Ela não assombraria, não gritaria, o que aconteceu aqui? Não, algo absolutamente normal. Ele abordou, pediu água. Mas o que é o sinal? Não é ela simplesmente dar água para ele, que era o comum. Era fazer justamente o que não era comum. E aí você vai entender o porquê dos 10 camelos. Que é dar água para beber. Não só para o servo, mas também para aqueles seres que são inferiores ao servo, que são os camelos. Não era comum. Não era comum. Era comum dar água de beber para o viajante. Mas para os camelos, não era comum. Então ele disse assim, Senhor, eu não vou falar nada, eu só vou pedir água. Mas se a moça não só me der água, mas der água para todos os meus camelos, é o sinal do Senhor, porque ela se parece contigo. Um ser superior, que não é obrigado, mas que com toda a livre bondade que possui, oferece para um ser inferior água para beber. Essa é a oração. E aí a gente tem o desfecho da primeira parte, que é a oração. A gente vai entrar agora na segunda parte da nossa exposição. Nessa segunda parte da nossa exposição é que acontece algo muito curioso, que você e eu sabemos, nós estamos acompanhando a história, mas o pobre coitado do servo do Senhor não sabe. Por quê? Quando você lê o primeiro versículo, que é o 15, você vai ver exatamente o seguinte. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca. Rapaz, você dá vontade de gritar no ouvido do cara, pega ela, não precisa nem fazer oração nem nada. É ela mesmo, já está tudo prometido, a gente já sabe da história. Você deve estar se perguntando, João, por que você está falando isso? Porque esse texto foi escrito para pessoas que queriam ler a história e queriam saber que um homem está diante da promessa de Deus e ainda não sabe. Para que aqueles que estivessem lendo soubessem que eles podem estar diante das suas Rebecas, eles podem estar diante da promessa de Deus, podem estar diante daquilo que Deus lhe deu e não saber de que é possível você estar diante daquilo que Deus conduziu, Deus lhe deu, Deus lhe colocou no lugar certo. Você está ali, está tudo certinho, mas você não tem certeza, lhe faltam certezas, lhe falta convicção. Você está no lugar certo, tudo está caminhando para o lugar certo, mas você não sabe,
não tem consciência. Então isso tem que provocar no leitor da Escritura um assombro. O assombro do seguinte: será que eu estou diante da promessa de Deus, mas não estou enxergando? E pudéssemos olhar para o servo como modelo. E o que o servo fez? Ele estava orando, e antes mesmo, a Bíblia diz que ele acabasse de orar, chegou Rebeca. Está diante dele enquanto ele ora, mas ele não enxerga. Ele tem dúvidas. Já sabemos que ela é a prometida, mas o servo não sabe. Sabemos disso porque a gente leu 22, Gênesis 22, o versículo 20 ao versículo 24. Sabemos tanta coisa sobre Rebeca já. Sabemos que ela é da linhagem de Abraão, mas da linhagem de Abraão que é considerada a linhagem direta e não a linhagem mediada pela concubina, Reumá, lembra? Ela é da linhagem de Milca, exatamente, ela é da linhagem direta, exatamente para comprovar tudo aquilo que se estava anunciando desde o início, que seria uma descendente, seria alguém do seu povo, para que não houvesse a contaminação dos cananeus, para que não houvesse essa mistura. A gente sabe porque o próprio autor está dizendo para nós leitores, nós que acabamos de ler a genealogia, é nessa hora que a gente tem que dizer: olha só, então a Rebeca, filha de Betuel, que é filho de Milca, a mulher legítima e não a concubina. É ela que está aqui trazendo um cântaro sobre o ombro. Sabe quantos litros cabem num cântaro? O suficiente para que numa jornada de 4 a 5 movimentos de buscar a água se completem 95 a 100 litros. Entendeu os 10 camelos? O que acontece? Observe. A moça era muito bonita. Isso é um sinal importante. Por quê? Sara era muito bonita. E era descendente. Então ele dizia: puxa, já tem alguma coisa aqui. Há uma ligação, uma conexão. Não é? A filha de Isaac, a mulher de Isaac, bonita. Ok, beleza. Segunda coisa importante. Aqui quando o texto diz que é virgem, é no sentido de que ela já está na época de casar-se. É de que ela já está pronta para casar. Ou seja, não era uma criança. Tá? Ela já está pronta para casar. E quando ele observa aquela moça muito bonita, que já estava na idade de casar, descendo a fonte, enchendo o seu cântaro, o suficiente para levar para sua casa, o que acontece no meio do caminho? Ele faz o que ele tinha dito ao Senhor no oráculo. Ele aborda a Rebeca e diz exatamente: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. E o que ela fez? Beba, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. E aí observe o que ela faz na sequência. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. Ela não precisava fazer isso. Ela já cumpriu o protocolo. Ela já fez tudo o que tinha que ser feito. Ninguém poderia dizer que ela não foi uma pessoa bondosa. Ninguém poderia dizer que ela não foi caridosa. Ela cumpriu a tabela. Do ponto de vista social, ou seja, você fez a sua contribuição para a sociedade. Você é uma pessoa responsavelmente preocupada com a justiça social. Selinho de caridade para você. Ponto. Você cumpriu diante dos homens o protocolo para você não parecesse uma pessoa que não se preocupa com o outro. Mas acontece que ela não é uma questão do protocolo. Ela reage de uma maneira extraordinária, de uma maneira que não se espera que alguém faça. Então o que ela faz na sequência é, vendo todos os 10 camelos, imagina, ela poderia dizer: não, hoje eu vou ficar só na água com ele mesmo. Se fosse um camelinho, umas 5, 6 viagens resolveria, mas poxa, 10 camelos.
né? E a Bíblia diz no versículo 20, que ela, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Veja, ela tirou água para todos os camelos. Fica imaginando o servo olhando aquilo, né? É o cúmulo do ceticismo, não? No primeiro camelo eu já tinha dito: minha filha, você é a prometida, fique em paz, venha. Não precisa todo esse esforço, não. O cara é tão cético, que ele só vai liberar depois do último camelo. Depois que o último camelo estiver lá, né, vai subindo na corcova dele. Pronto, já está cheio o tanque. Beleza, agora sim vamos conversar. Então o que ele faz é exatamente isso. O homem a observa em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Imagina, vai que eu tenho... Imagina o que ele está na cabeça dele. Tudo bem que eu diga, vai, é ela, depois do primeiro camelo. E se não for? Não, a única certeza que eu tenho de que é ela é que os 10 camelos ela fez direitinho como oráculo. Então a menina foi lá, encheu os 10 camelos de água. E por fim, a terceira e última parte, que vai do versículo 22 a 27. Quando os camelos acabaram de beber, ele pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Deixou a menina pesada. Retribuiu ali. 2 coisas podem acontecer aqui. Ela, como conhece a cultura, já sabe que aquele senhor, aquele servo está ali, e ao colocar todas aquelas joias nela, já estava dizendo para ela que ele estava à procura de uma mulher para o seu senhor, e que ela apresentava todos os requisitos que ele precisava para poder levá-la e apresentá-la ao seu senhor. Ou era mera gratidão. Simplesmente gratidão. E por que poderia ser mera gratidão? E aí, por isso que ele levou bastante bens. Não é? Porque poderia ser que aquela mulher fizesse assim: não quero nada disso não, meu senhor, não quero casar com ninguém, eu estou bem aqui, tranquilo, já está difícil a minha vida, tem mais um aqui do meu lado? Não, pode ficar tranquilo. Ela poderia dizer dessa forma, ela poderia rejeitar, e na verdade esse era o medo do servo desde o início. E se eu chegar lá e ela disser não, eu levo Isaac de volta, eu levo Isaac para lá? Então, todo o movimento parece ser em primeiro lugar de gratidão por tudo aquilo que ela fez. Mesmo que ela diga não, pelo menos ele foi grato pela bondade que ela exerceu com ele e os seus camelos. Então, em primeiro lugar vem a gratidão, e na sequência, logo após a gratidão, aí sim ele faz a pergunta que ele quer tanto fazer: diga-me, de quem você é filha? Mas ele está tão empolgado que ele já quer saber se tem um lugar, porque não é possível, tem que ser ela, né? Será que tem algum lugar aí para que eu possa pernoitar? Veja, será que na casa de seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo passemos a noite? E aí você e eu, meus irmãos, a gente não grita nessa hora, né? Porque a gente já sabe, para a gente não é novidade nenhuma. Se coloque agora no lugar do servo. Se coloque no lugar do servo. E aí ele está esperando o que ela vai dizer de quem ela é filha. Ele fala: eu sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. Quando fala Naor, ele... Como assim? Na primeira, justamente Naor, a genealogia, ele acertou, foi tudo, foi certeiro. Como poderia ser? Naquele mesmo momento, quando ele está diante de tudo aquilo, é como se ele estivesse dizendo: o anjo do Senhor está aqui, Deus está aqui,
Ele está fazendo tudo, como eu não percebi antes, como eu não estou vendo a mão de Deus guiar tudo isso aqui. Eu quero me dirigir a você que não consegue ver Deus agindo em sua vida, seja nos momentos mais terríveis, seja nos momentos mais alegres e felizes. É a você que não consegue enxergar o mover de Deus que eu me dirijo nessa manhã. Como a gente se espanta quando a gente vê a mão de Deus, e como é maravilhoso descobrir que quando fazemos a vontade de Deus, Ele faz tudo. Então não adianta ir para uma campanha, né? Tipo daquelas que eu encontrei um dia, eu falei com vocês da outra vez, né? Na quarta-feira à tarde, venha surpreender Deus. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, eita, fulano tem um excesso de confiança, vou surpreender Deus. É o contrário, é a sua bondade que nos surpreende, porque Ele não precisa fazer isso, mas Ele faz. E aí é tão bonito a gente descobrir que as nossas histórias todas tronchas, você tenta olhar assim, Deus, isso aqui está parecendo mais um filme do Godard do que de qualquer outra coisa que a gente possa entender. No Clint Eastwood, por exemplo, que você entende começo, meio e fim, não faz sentido isso aqui, aquela coisa estranha. Como é que pode dar certo isso aqui? E aí você de repente, caramba, era assim, eu nunca ia fazer isso aqui. Eu nunca ia tomar esse caminho pelas minhas próprias mãos e pelos meus próprios pés. Ele fez tudo. Ele está fazendo tudo. Ele está inclusive me usando. Ele está me colocando no caminho certo. Ele está colocando as pessoas no meu caminho. Ele está movendo os céus, Ele está movendo a terra. Ele está movendo os astros, Ele move uma pandemia, Ele move pessoas, Ele move economia, Ele move o universo inteiro, para que a sua história seja uma história de bondade e misericórdia, para que a sua história não seja a história de você como herói, para que a sua história não seja a história de como você é corajoso, de como você é poderoso, de como você faz as escolhas precisas, de como você acerta todos os alvos, de como você faz tudo de forma tão brilhante. Não é a história da bondade de Deus, é a história do nosso herói, que é Ele, fazendo tudo corresponder e tudo correr para a sua glória. Você consegue ver isso na sua vida, nas cenas mais tronchas, a mão poderosa de Deus. Ah, meus irmãos, aquele homem não poderia fazer outra coisa senão o que fez. A Bíblia diz que diante de tudo aquilo, diante de uma menina que está ali, diz para ele: não só sou filha de Naor, não só sou filha. Observe, tem espaço na casa do meu pai, pode vir, tem palha, tem lugar para todo mundo, inclusive para os seus camelos, para todos. Veja o acolhimento de Rebeca, esse é o acolhimento do povo de Deus. Deus fez a sua noiva para ser assim, acolhedora, para ser como o seu Senhor, bondosa, misericordiosa, para que ela pudesse exercer sobre tudo e sobre todos a mesma dádiva que um dia ela provou do seu Senhor. A igreja é feita de pessoas que foram alcançadas pela misericórdia de Deus e que não conseguem não ser misericordiosa com todos aqueles que estão à sua volta. A igreja tem por missão ser um lugar de misericórdia e de bondade, de expressão da bondade e da misericórdia. Ser igreja de Jesus, ser a noiva de Jesus, não é ser capaz de simplesmente cumprir o protocolo. Toma aqui a sua aguinha, toma aqui a sua esmolinha, toma aqui a sua sopa. É mais do que isso, meus irmãos. Eu estou dizendo que não é só isso, é mais do que isso. Acolher é o que a Rebeca mais fez, e é o que Deus faz com o homem arrependido dos seus pecados,
Que homem arrependido de seus pecados Deus lançaria fora de sua presença? Que homem consciente dos seus erros e de suas falhas não encontraria a bondade e misericórdia do Senhor quando estivesse de joelhos, com as mãos estendidas aos céus, dizendo: perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados. Um dia, Jesus e os discípulos estavam com fome e sede. Jesus mandou os discípulos comprarem comida, enquanto ele iria para frente de um desses poços. Esses poços de água, em que viajantes, peregrinos, sedentos, param para comer, param para beber, e onde mulheres vão buscar água. Naquele dia, não era um horário típico nem de viajantes e nem de mulheres. Jesus está no poço. Ele tem sede. Ele é Senhor. Ele criou a água. Ele criou o corpo, os céus, as estrelas. Ele está num estado superior a todos e tudo que existe. Ele está diante de um poço e não tem com que tirar água. Então chega uma mulher, ela tem um cântaro, mas ela é tão diferente de Rebeca. Ela não consegue nem fazer o que se esperava que alguém fizesse. Diante de Cristo sedento, pedindo àquela mulher: dá-me de beber. A Bíblia diz que aquela mulher, ela repreende a Jesus de cima para baixo. Como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água de beber. Você não sabe como funcionam os protocolos? Quem é você para vir pedir água para mim? Mas o Evangelho não é sobre as nossas arrogâncias, não é sobre o nosso jeito de fazer as coisas, não é sobre nossos pecados, nossos erros e nossas falhas, nossa malcriação com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não é sobre a nossa rejeição ao jeito de Deus, ao que Deus nos pede. A vontade de Jesus era beber um gole d'água, mas nós podemos ser uma igreja que não consegue fazer o mínimo, fazer o que Ele quer. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: se você soubesse com quem você está falando, era você que pediria água agora. Ali Jesus atingiu o coração daquela mulher, como eu queria que Ele atingisse o meu e o seu coração nessa manhã. Se eu pudesse resumir tudo o que a gente está dizendo hoje em uma única frase, eu diria para você que você só vai se render diante de Jesus se você olhar para Ele como superior a você. Enquanto Ele for um boneco nas suas mãos, enquanto Ele for para você um meio pelo qual você vai alcançar alguma coisa, enquanto Ele não for teu Senhor, enquanto você não se curvar diante do senhorio de Jesus, você não vai conseguir provar da bondade e da misericórdia do Senhor. Você nunca vai conseguir dar de beber para Jesus. A água que Jesus tem e que você não tem é uma fonte nele
e nunca em você. Você sempre vai precisar de Jesus. Você sempre vai necessitar de Jesus. E aquela mulher samaritana, ela só provou da misericórdia do Senhor quando ela percebeu que ela estava diante de alguém muito maior do que ela. Então, quando ela percebe que ela está diante de alguém muito maior do que ela logo diz: Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não mais tenha sede. A minha pergunta para você nesta manhã, diante da mesa do Senhor, é uma só: você sabe diante de quem você está nesta manhã? Você sabe diante de quem a sua história está correndo? Você sabe diante de quem você passa o que você está passando, sofre o que está sofrendo, ou se alegra naquilo que está alegrando? Você sabe quem é o teu Deus, você sabe quem é você sabe quem precisa de quem. Se você sabe que você está diante de Deus e está aqui nesta manhã diante dele, só há uma coisa a fazer diante de Cristo Jesus: olhar para ele e pedir a sua graça e a sua misericórdia. A graça e a misericórdia do Senhor não é uma dádiva que Deus nos dá porque somos inteligentes, porque acertamos todas as coisas. A bondade do Senhor e a sua misericórdia é o sinal que nós precisamos para saber que a promessa dele vai se cumprir a despeito de nós. Jonas, sou tão falho. Irmão, até agora você não me disse nenhuma novidade. Eu também sei, eu sou a mesma coisa que você. Jonas, eu me sinto tão perdido. Até agora você também não me disse nenhuma novidade. Salmo 119, o último versículo, que é um texto de alguém que ama a palavra de Deus e que coloca a palavra de Deus no topo, dizendo: luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, a tua palavra é mais doce do que o mel, tua palavra me torna mais sábio do que os mais velhos. Esse que está dizendo o tempo todo de que o meu coração sofre e chora por aqueles que não temem a tua palavra, é aquele que termina o salmo dizendo: ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, porque não me esqueci de nenhum dos teus mandamentos. É possível você ser regenerado, conhecer o evangelho da graça de Cristo Jesus e estar perdido na história, ser insensível para o que Deus está fazendo e realizando. É possível, portanto, você estar perdido, sem direção. Onde é que a gente recobra o caminho certo a seguir? Quando a gente vê o nosso guia e descobre que Ele é o Senhor de nossas vidas, de que os nossos projetos não são mais incríveis e mais capazes de nos fazer felizes do que aqueles que Ele preparou para nós desde a eternidade.